Amazônia com o Rômulo Pinheiro aqui no CBN Pautas do Dia. Ele que está presente no estúdio da Rádio CBN Amazônia, de corpo presente hoje, Rômulo Pinheiro. Bom dia para você, meu amigo, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra, um forte abraço para Lorena lá em Macapá e já preparando para o final de semana já forte aí, viu? Já forte, né? Lorena, vou confessar para você, que vou revelar, na verdade, porque confessar, enfim, para você e para os ouvintes da CBN, o atleta Rômulo Pinheiro veio diretamente de Brasília para participar de uma corrida, ele tá na expectativa. Como é que tá o treinamento aí nessa reta final, hein? Treinamento diário, fisioterapia, até dentista fui ontem, entendeu? Até dentista. Até isso vai estar preparado. Rosto completo, tratamento estético, tudo. Tem que estar perfeito pro domingo aí na rua. É verdade, exatamente. Bacana. É isso aí. E a gente vai acompanhar nas redes sociais aí do Rômulo Pinheiro esse desdobramento dessa corrida. Mas enfim, agora falando de coisa séria, né, Rômulo Pinheiro? Hoje vamos falar do recurso do Google no julgamento da quebra de sigilo de dados no caso Marielle Franco. E surge a primeira pergunta lá para a Lorena também, para o João Vitor. Vocês se preocupam com o que anda acontecendo aí na internet, que vocês fazem pesquisas? Vocês têm alguma dúvida de que alguém está analisando o que vocês estão pesquisando na internet? Vocês já ouviram aquela situação de você comentar alguma coisa e depois surgirem anúncios? Ah, já aconteceu muito comigo isso. E eu fico até com Não, medo. Rômulo, eu tenho certeza que estão vigiando a gente, assim, fico até assustada. E a gente tem essa perspectiva de que tem alguém olhando pra gente. Isso acontece costumeiramente em redes sociais aqui minhas, que eu falo alguma coisa e o celular tá desligado, ou então não tô conversando com ninguém, e logo depois surge uma mensagem ali sugerindo um anúncio. Essa semana, João Vitor, tava procurando short pra corrida, falando com alguém aí que eu ia comprar ali no shopping, e aí começou a surgir as notícias aqui na minha rede social. O que isso tem a ver com o nosso conteúdo de hoje? É que isso já acontece de maneira velada, a gente não tem muita percepção de como isso acontece, a gente sabe que eventualmente estão escutando a gente tem essa percepção, mas hoje começa um julgamento, João Vitor e Lorena, que pode oficializar uma situação na qual uma investigação policial pode autorizar que se façam pesquisas de pessoas aleatórias do que estão buscando na internet durante um período de tempo. Então, como é que funciona na vida real hoje? Se eu estiver investigando, se a Polícia Civil, Federal, que seja, estiver investigando alguém, ela, para buscar quebra de sigilos, de dados na internet, tem que pedir autorização para um magistrado, para um juiz, e esse juiz tem que autorizar, claro, dependendo se há um indício de que um crime está sendo cometido ou algo que vá levar a essa autorização, porque o direito à privacidade é garantido pela Constituição Federal. Então, hoje, tem que haver uma indicação da pessoa que está sendo investigada, tem que explicar o motivo da quebra desse sigilo, tem que explicar se isso é importante ou não para as investigações, tem todo um controle. E o que está sendo decidido, o que vai ser decidido hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal? Se a polícia, a investigação em geral, o Ministério Público, autoridades podem pedir essa quebra, mas de pessoas aleatórias. Então, para contextualizar o nosso ouvinte aqui, trata-se do caso Marielle Franco, em que há um pedido, foi realizado e foi autorizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também pelo Superior Tribunal de Justiça, de buscas que a polícia pediu à época, o Ministério Público pediu à época, de pessoas teriam pesquisado na plataforma do Google o nome de Marielle Franco ou, em caráter geral, Rua dos Inválidos, Casa das Pretas, número 155, ou seja, informações referentes à agenda da vereadora 4 dias antes do seu assassinato. E algumas situações após o assassinato. Então, a polícia queria investigar quem pesquisou a vida da vereadora antes do assassinato. Até aí, ok, nós já temos aí uma informação que pessoas já estão sendo, inclusive, segunda-feira agora, sexta-feira, foi autorizado o Tribunal do Júri de 2 dos executores da vereadora. O STF determinou isso, o Alexandre de Moraes determinou isso na última semana. Mas a questão eles estão buscando qualquer pessoa que
tenha pesquisado o nome da vereadora nos últimos 4 dias antes de março de 2018. Senão, esqueci a data agora especificamente. Qual é o grande problema disso? E o STJ já autorizou, se isso for mantido, João Vitor e Lorena, pode ser que as autoridades peçam a investigação de pessoas aleatórias, sem informação a respeito específica do que teriam feito ou não. E aí tem aquela prática que a gente chama no direito processual penal de phishing, que é você jogar lá e ver o que vem, a partir do que vem começa a se investigar. E não o contrário. O que é o contrário? Chega a informação que alguém cometeu um crime e a partir disso que a polícia começa a investigar, que a autoridade começa a investigar o que aconteceu. Sim. Agora, se isso for aprovado do jeito que está hoje, a autoridade vai fazer um pedido, eu vou pesquisar aqui tantas pessoas que pesquisaram tal assunto na internet em tal período. E o que vier de lá é que a partir disso que a polícia vai começar a investigar. É bem complicado, mas você acha, Rômulo, em relação a isso, que possam aparecer provas, né? Ou acho que a probabilidade existe essa probabilidade de achar provas, né? Ou indícios, pelo menos, de pessoas aí que estejam envolvidos, né? Nesse caso da Marielle Franco. Mas pode também, como você bem falou, pegar pessoas que tenham outros crimes, né? Exatamente. E aí, olhando pelo lado positivo somente, Sim. Ótimo, então nós vamos encontrar outros criminosos. Sim. Tem um probleminha nesse ponto aí. Essa é a parte boa, mas tem uma parte que não é tão boa, João Vitor, e aqui falando bem eufemisticamente. Porque se nós vivêssemos num país onde as próprias autoridades respeitassem os direitos dos outros, estaria até não seria até contra. O grande problema, meu amigo, é que algumas dessas autoridades vão ter acesso a informações pessoais de pessoas que não praticaram delitos e costumeiramente podem usar isso como forma de barganhar ou conseguir coisas que não estão republicanas, por assim dizer. Eu estou tendo cuidado de falar muito eufemisticamente para não ferir, talvez, suscetibilidade. Mas o risco você vai ter a sua vida devassada sem ter praticado qualquer crime. E essas informações podem ser usadas por pessoas mal intencionadas dentro do poder público para pressionar, para extorquir, para qualquer outro tipo de informação. Ou nós não tenhamos, pelo menos a gente acha que as pessoas não têm essa ilusão de que todo mundo no serviço público age de maneira ética. Infelizmente ainda não é esse ponto. Então o risco de você, João Vitor, que não Sim. praticou nenhum delito, ter as suas informações devassadas e esses dados vazarem para situações outras é muito grande. Tudo bem, vão pegar pessoas que cometeram crimes, ok, mas vão pegar outras pessoas que não cometeram crimes e são essas pessoas que há uma preocupação a respeito. E Rômulo, perguntando para você agora, 11 horas e 43 minutos, nós estamos conversando com o Rômulo Pinheiro, aqui na Conexão Brasília, na nossa coluna aqui do CBN Pautas do Dia, falando do recurso do Google no julgamento da quebra de sigilo de dados no caso Marielle Franco. E quem é que pode defender, então, Rômulo Pinheiro? Né? Não queremos aqui nomear um chapolim colorado, mas quem é que pode defender o cidadão que não tem crimes, né? Porque vai ter seus dados vazados? Pois é, essa preocupação que começa hoje, o julgamento está em início agora à tarde, tem nossos contatos lá, inclusive eu estaria lá, né? Se não estivesse aqui, estaria lá acompanhando o julgamento, mas imprevisível. Nós temos aí o Google, que recorreu da decisão do STJ para não fornecer essa lista, porque, João Vitor, é bem aleatório. Então, a autoridade pede assim, eu preciso, Google, forneça para mim uma lista de pessoas, ou os IPs, os endereços de pessoas que pesquisaram tal tema de tal período de tempo. Então, o Google é obrigado a fornecer todos os IPs com aquelas pesquisas naquele período. Por exemplo, esse caso são 96 horas. São 4 dias que o Google foi obrigado a fornecer e de um número incontável de pessoas. Então, o que o STJ já decidiu, o TJ do Rio decidiu é o seguinte, que não haverá risco, por quê? Porque aquelas pessoas que não teriam cometido crime ou qualquer ligação com o fato, não serão investigadas. Então, será descartado tudo aquilo que não tiver relação com o caso e por aí, ok. Sim. O grande problema é que, para saber se tem ligação ou não com o caso, as autoridades têm que ter acesso a tudo que foi pesquisado. Então, vamos pegar a pesquisa tua, talvez não tão legal, ou da Lorena lá em Macapá. Lorena, anda pesquisando coisa legal aí, Lorena, no Google?
Prefiro não comentar. Pois é. Pois é, né? Pois Mesmo é. que apague do histórico, fica lá, Mesmo né? que apague do histórico, fica lá. Já tudo pensou? registrado. Olha, já... Mas às vezes nem é algo assim para ser preocupante, mas é a questão da garantia mesmo da privacidade, né, Rômulo? A Constituição garantiu essa privacidade, nós temos o Marco Civil Legal da Internet que reforça esse entendimento, e não somente isso, essas informações pessoais, em geral, são utilizadas, algumas delas, para fins escusos. A gente vê vários golpes aí sendo feitos, praticados contra idosos principalmente, em situações que se vazam essas informações de maneira que a gente nem tem como explicar. E quando o próprio Estado começa, então, a fazer isso, a pegar essas informações de maneira não muito usual, que é muito complicado, é preocupante essa situação, né? Mas alguém vai falar, João Vitor, não, mas aí eu não estou preocupado porque eu não cometo crimes. Só que a tua vida vai estar exposta para pessoas, autoridades, que algumas delas não têm uma fama, ou pelo menos, para não ser muito claro, né? É bom não ser tão claro assim nesses pontos, mas o risco disso ser usado para fins indevidos é muito grande, infelizmente. Antes da Lorena fazer mais uma pergunta, eu queria perguntar para ti, Rômulo, em relação à quebra do sigilo telefônico, né? Que é diferente, eu estou falando no caso de ligações, né? Nesse caso é mais complexo, né? É mais complexo, por quê? Porque no caso do telefone, nós temos um prefixo, um ramal específico, e aí as ligações que, eventualmente, que a pessoa faça, que não tem ligação com crime, de fato, a autoridade toma conhecimento, toma descarta. Só que ali tem uma determinação específica, é aquela pessoa que está sendo investigada e tem um motivo para ela estar sendo investigada. É diferente do que pegar a Lorena, o Heraldo, o João Vitor, que em tese não praticaram nenhum delito, certo? Que estamos falando de maneira geral, né? Claro, não. E a partir disso, extrair informações, sendo que essas pessoas não têm nenhum indício de ter praticado nenhum delito, é diferente. E essa privacidade, essa que a gente tanto busca, é muito importante, não só para as relações pessoais, mas para as relações profissionais, para as relações, enfim, que as pessoas têm algum tipo de cautela, para sigilo de dados, que eu posso comentar, eu posso pesquisar coisas aqui que me levem a situações muito pessoais, para não dizer também tão claro assim. Então, é uma exposição que viola os direitos que estão previstos na Constituição, nas leis ordinárias, infraconstitucionais. É algo que a gente não tem uma previsão. Agora, claro, João Vitor, só para deixar claro aqui, já houve o primeiro voto da ministra Rosa Weber antes da aposentadoria dela, e ela deu provimento ao recurso do Google. Ou seja, para que não se tenha essa violação à privacidade, pelo menos nesses termos que estão sendo feitos agora. Só que a gente sabe que a tendência hoje é a contrária no Supremo. Então, há chances muito grandes de que isso se mantenha do jeito que está hoje e essas violações aconteçam de maneira indiscriminada. 11 horas e 48 minutos. Lorena, bora fazer o seguinte, bora para o nosso último intervalo do CBN Pautas do Dia e na sequência a gente continua com o Rômulo Pinheiro. Bora lá, último intervalo e a gente volta já já. CBN Pautas do Dia. 11 horas e 51 minutos. A gente está de volta com os minutos finais do CBN Pautas do Dia dessa quarta-feira. A gente volta a falar com a nossa conexão com o Rômulo Pinheiro, que não está em Brasília, mas está lá no estúdio de Belém do Pará. E agora a gente muda de assunto e fala sobre a CPI das apostas esportivas, que está rolando com a convocação de personalidades para depoimento, né, Rômulo? Detalha pra gente. Lorena, deixa eu te perguntar se tu tá fazendo muito merchan aí em Macapá. Fica ligada, viu? Muito merchan dá complicação. A Deolane tá preocupada porque ela tá colocando tudo na conta do merchan, sabe, Lorena? E aí, entendi. só que tá com um problema. Esses merchans estão muito caros, sabe? Então, há uma movimentação de quase bilhões de reais, eu vou falar quase bilhões, que eu não sei o número exato, mas quase 1 bilhão de reais de movimentação financeira. E a CPI das apostas esportivas está avançando no Congresso, ali no Senado Federal. O senador Cajuru, o senador Romário tem dito que agora que o período eleitoral passou, perderam em torno de 90 dias, eles vão tentar entregar o relatório assim na corrida, mas vão convocar mais sessões durante a semana para poder fazer a oitiva de todo mundo. O pessoal que estava em Brasília, inclusive, eu teria ido para o jogo, viu, João Vitor? Mas não deu, porque eu estou aqui, né?
Mas teve o Jogo do Brasil ontem, Lucas Paquetá foi intimado lá no hotel. Ele tava lá, né? Tava, Olha. Mas ele tava à noite no jogo. tava, mas ele foi intimado no E hotel. mesmo Mas assim foi antes do jogo ou intimado. foi depois? Foi antes do jogo. Ah, olha foi aí. intimado para prestar depoimento na CPI provavelmente no dia 30 agora desse mês. Ele vai estar na Inglaterra, mas presta depoimento por videoconferência. Assim como fez aquele depoimento que gerou muita repercussão, aquele último depoente que falou do esquema completo, sim. que ele rebaixou 42 times. Então isso tem rendido bastante em Brasília. A gente vai tentar voltar aqui nas outras semanas para comentar, porque essas personalidades vão prestar depoimento sim. O doutor Deolane vai falar até próximo mês de novembro. Gustavo Lima, o Olha pessoal que aí. gosta aí do Tchê, não é? O pessoal Né? que gosta aí. Olha, e Eu o dele não- foi polêmico. O dele foi muito polêmico. porque há uma questão envolvendo aí o dono de uma casa dessas, tem uma empresa, ou seja, tem algumas coisas de fato para serem explicadas. Não curto muito aí a música, mas vai ser legal acompanhar esses depoimentos na semana que vem, por uma questão muito clara. É que se vai expor, de fato, como é que funciona, pelo menos a ideia dessas somas muito altas de movimentação financeira dessas pessoas. Então você compra jato, ou passa o dinheiro, no caso do Dr. Deolane, dizendo a investigação, informando que o filho que não é maior de idade, a mãe, fazendo uma movimentação muito alta de valores, sem uma justificativa, porque elas não fazem as propagandas, elas merchan, entendeu? Então é ela que faz. E como é que se explica esses valores tão altos assim? É Complicado. verdade. Lorena, Rômulo, ouvintes da CBN. Eu fico me perguntando, Rômulo, de alguns jogadores também que já foram até punidos, né? Foram suspensos aí no futebol. Um jogador de futebol que ganha bem, né? Se meter numa situação como essa, Rômulo Pinheiro. Mas aí, É uma meu cara, cilada. mas pensem numa coisa. Vocês podem ganhar muito bem. Já estão dizendo que ganha muito bem, Heraldo falando que ganha muito bem também ali, tá comentando. Mas é um dinheiro, pensem pela perspectiva do ganho fácil. Tudo que é fácil, não tem como. Você pode ter 1 milhão, mas se vem de um dia para noite, olha, eu vou depositar, João Vitor, 5 mil na tua conta agora, João Vitor. Ele vai aceitar. Porque é um dinheiro que não tem um esforço para conseguir alcançar, para tentar alcançar. Então, por mais idealista que as pessoas sejam, tem que ter uma força de caráter muito, muito grande para poder evitar esse tipo de coisa. E essas bets têm essa possibilidade, ou seja, o esquema ali dentro tem como fornecer esse dinheiro fácil. Infelizmente, as pessoas caem. E essa perspectiva agora, para os próximos meses, vai gerar mais repercussão, com certeza, porque tem gente de federações de futebol envolvidas também. E aí a promessa é que o caldo entorne aí, meu caro João Vitor. É isso. 11 horas e 56 minutos. Rômulo Pinheiro na nossa Conexão Brasília. Hoje, Conexão Brasília direto de Belém do Pará. Muito obrigado pela sua participação de hoje. Próxima semana já lá em Brasília, Sim. mas final do ano talvez retorno aqui pra gente fazer novamente no estúdio, viu? Lorena, forte abraço. Forte abraço, Rômulo, e boa corrida. Boa sorte. Obrigado. Lorena, 11 horas e 56 minutos. A gente vai encerrando, então, o CBN Pautas do Dia